Salve, salve galera, chegando aqui com mais uma entrevista especialíssima na Motorsport TV Brasil. E olha, a gente tá na fechada ainda, antes de revelar o nosso convidado. De todo modo, vocês vão ver que é verdade, não é propaganda enganosa. Estou aqui ao lado de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, Eric Gabriel, repórter do Motorsport.com, e vocês já veem Kleber Machado aqui conosco, dispensa apresentações. Kleber, obrigado pela presença e hoje o negócio vai render bastante papo aqui. Seja bem-vindo. Tomara, obrigado, um abraço a todo mundo. Eu que agradeço o convite, é sempre legal. Assim, eu gosto pra caramba de Fórmula 1, de velocidade. E Felipe, companheiro antigo, é sempre bom a gente bater papo sobre isso. Boa. Aceleremos. Aceleremos. Felipe, faça as honras, já que os senhores se conhecem de longa data já. Mas prazer, Kleber, tá aqui. Conhecemos... Ele era criança. Eu conheço o Kleber de longa data como fã, né? Acompanhando as transmissões, mas eu já conversei com o Kleber algumas vezes, mas não me lembro de ter perguntado o que eu acho que cabe como primeira pergunta num podcast como esse. Óbvio, longa carreira com futebol, na narração e tudo mais, mas também associada à Fórmula 1. Kleber Machado caiu numa pista pela primeira vez... para narrar, para transmitir, como fã também pode contar assim, a sua história com corrida, mas quando foi a primeira vez que o Kleber Machado foi para uma corrida? Então, a primeira lembrança que eu tenho de automobilismo é uma lembrança antiga, eu não sei exatamente o ano, mas, por exemplo, meu pai morreu em 1971, então faz tempo pra caramba. Você era jovem? Eu tinha 9 anos. Sabia disso. Então, antes disso, 70, 69, teve um ano desse, tinha uma prova que eu acho que ainda tem, as 1000 milhas de Interlagos. Sim. 1000 milhas de Interlagos duram 24 horas, praticamente, a corrida. E eu me lembro claramente que um dia eu, meu irmão, meu pai levou a gente em Interlagos no final da corrida. Sabe, tinha aquela história que você podia... Antigamente, quando você ia para o Pacaembu, por exemplo, você chegava no Pacaembu aos 40 do segundo tempo, o portão já estava aberto para você sair, algumas pessoas entravam para ver o jogo. Deve acontecer isso até hoje. Você entrava e via o finalzinho do jogo e tal. E eu me lembro de ter ido em Interlagos, foi uma 1000 milhas, a vitória foi do Bird Clemente, que é um dos primeiros grandes nomes do automobilismo brasileiro, um Opala azul claro, eu nunca esqueci. Agora, a primeira corrida que eu transmiti, fiz na Gazeta algumas coisas em Interlagos, eu não lembro nem a categoria, mas eu lembro que eu fiz... A Gazeta tinha um programa de sábado à tarde e uma vez eles transmitiram alguma coisa em Interlagos também, que eu não me lembro qual era a categoria, mas lembro da situação, assim, absolutamente sem sentido, né? A gente não tinha cabine, né? Então a gente eu peguei o ônibus de transmissão, o ônibus que faz a geração das imagens lá, eu subi na capota do ônibus, botamos um monitor lá, pusemos papelão para esconder o sol e fiquei narrando ali, porque você não via nada, você não vê, né? Mas a primeira corrida que eu fiz de Fórmula 1 foi na TV Globo em 1990, no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo da Itália. Aqui foi um domingo que teve um jogo meio-dia dos Estados Unidos com a Tchecoslováquia, ainda era Tchecoslováquia, o Oliveira Andrade narrou, e às 4 da tarde o Brasil estreava contra a Suécia em Turim, o Galvão narrou. E no meio tinha o Grande Prêmio do Canadá. Sim. Grande Prêmio do Canadá, num domingo à tarde, eu fiz essa corrida do Rio, né? No estúdio do Rio. Então foi uma sequência assim. Eu lembro que o Galvão entrava da porta do estádio em Turim e a corrida terminou com dobradinha, Senna e Piquet. Olha, só isso. Foi legal pra caramba, foi legal pra caramba. E naquele ano, quando acabou a Copa do Mundo, o Galvão estava na Itália, quando acabou a Copa do Mundo, eles me mandaram para fazer o Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, em 1990. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz para fazer Fórmula 1. Você lembra se o Senna ganhou essa corrida? Eu pego aqui, eu fuço aqui. Eu não lembro, mas acho que não, mas eu não lembro. Como foi o impacto de chegar num paddock pela primeira... Cara, isso é um paddock, e ainda mais numa época de Silverstone e com Senna e Piquet no paddock. Foi tudo legal, porque assim, o Reginaldo já estava, que eu acho que foi um fim de semana que juntou França e Inglaterra. E ele já tinha ido para a França. Então eu fui sozinho. Tá. Já é uma coisa, puta moleque, né? Marreco pra caramba. Cheguei lá... Acho que eu ia me aventurar a pegar metrô, essas paradas, nem por uns, né? Peguei um táxi, mas aquele táxi inglês. E fui para televisão, para o escritório da TV em Londres, que já mudou de lugar. Tal. Aí encontrei o Reginaldo lá, nós fomos para casa.
Eu não lembro se nós fomos para casa do Manduca ou do Baiano. Eu acho que do Manduca. O Manduca é filho do senhor Armando Nogueira. O Manduca foi editor da TV Globo, trabalhava em Londres, depois foi diretor do Sport TV. E aí nós fomos para casa do Manduca. E aí de lá que nós fomos sair para ir pro hotel, tipo 2 horas da manhã. E aí na saída da casa, Reginaldo guiando em Londres, uma hora ele para num sinal, polícia. Meu Deus. Porra. O guarda, um galegão assim. O guarda já chegou, botou a mão e tirou a chave do contato. Começou a dar esporro no Reginaldo. Sei lá o que ele fez. Eu acho que ele passou um sinal vermelho. Mas 2 horas da manhã. E aí um outro veio aqui, bateu no vidro, falou para mim, que hotel que vocês estão? Eu falei para ele, não sei, senhor, eu cheguei e ainda não fui pro hotel. Eu quero, vocês beberam um pouco, né? Eu falei muito pouco. O cara deixou a gente ir embora. Aí aí nós fomos para Silverstone no dia seguinte e tal, e eu fiz a corrida. Mas você sabe que você fez uma pergunta que eu não tenho na minha memória, assim, pô, você não lembra quem ganhou a corrida? Você já viu quem ganhou? Vê. Eu não lembro. Prost ganhou, Butsen o segundo, Senna o terceiro, Piquet o quinto. Tá vendo? Eu não lembrava. Eu tenho algumas coisas que eu lembro de situações, sim, mas não lembro. Mas aí eu lembro da chegada em Silverstone, aquele estacionamento enorme, porque era duro ir para Silverstone, né? Você pegava umas estradinhas, eles iam por dentro das cidades pequenas para não pegar a autoestrada, que era um caos de trânsito. Então eu ia por dentro, assim. Mas assim, você vê a corrida. Lembro do paddock, eu chegando ali, não no paddock, chegando no estacionamento. Lembro até hoje aqui, o portão Main Entrance, Main Gate, eu não lembro. Pô, aí que é o portão principal. E achei lindo assim, a organização. Mas assim, aí da corrida eu já lembro menos. Mas quando você vai para essa ocasião, né, você até então já narrava futebol, então, mas creio só em partidas de futebol aqui do Brasil. A Copa do Mundo não te enviaram, e as Olimpíadas teve 88, que acho que você não estava na Globo ainda. Eu cheguei na Globo, eles estavam tudo viajando para a Olimpíada. Quando você vai para esse evento em Silverstone e vê toda essa organização, essa nova realidade dentro de você, falar assim, venci na vida? Não. Tava chegando, né? Eu entrei lá em 88 para trabalhar no interior, numa emissora em São José dos Campos que estava sendo inaugurada. Implantação, eu fiz a implantação junto com a equipe. Pô, ficamos de junho, julho até outubro implantando, puta experiência legal. Aí a televisão começou tal, e eu comecei a fazer. Eu era funcionário de São José, mas eu fazia algumas coisas no fim de semana em São Paulo. Então eu estava começando, fazer intervalo de jogo, bloco local de programa, e nem nada de narração. Aí fui narrar alguma coisa, acho que em 89 eu narrei um jogo, depois em 90 eu comecei a narrar, aí eu comecei a narrar um pouco mais assim, boxe, programas, o Esporte Espetacular tinha VTs com narração e tal. Quando veio a Copa, quando começou o rumor que eu ia fazer a Copa, porque o Luiz Alfredo tinha saído, o Luiz Alfredo tinha ido para o SBT. Então tava o Oliveira, o Galvão e eu. E eu comecei a falar, pô, será que eu vou fazer a Copa e tal? Aí começou a ficar claro que eu ia fazer a Copa, ia participar da cobertura da Copa. E aí lembro que eu perguntei pro Ciro, assim, pro Ciro José, era o diretor de esportes. E ele tava descendo o elevadorzinho, eu falei, Ciro, eu vou pra Copa? Ele falou, não! Entrou no elevador e foi embora. Bom, pelo menos já sei que eu não vou pra Itália. Não vivo na ilusão. Não, porque o elevador era lento pra caramba. O apelido do elevador era Ben Johnson. O elevador demorava 1 hora pra subir. O arranque do elevador já era... Aí ele subia. Quebrava pra cacete. E ele tava descendo. E se perdia o elevador, era um problema. Então, quando o elevador chegou, ele já saiu correndo da sala dele. Eu aproveitei só pra me perguntar: Ciro, eu vou pra Copa? Não! O elevador foi embora. Mas aí também ninguém foi, né? Porque teve o plano, o Collor. Verdade. Aí não foi o Oliveira, não foi o Raul. Só foi o Galvão. Foi o Galvão, foi o Tino, foi o Arnaldo. Pelé comentou. O Pelé comentou. E foi... Sim, mas eu não lembro o número, mas tipo, iam 100, foram 20. Sim. E aí nós fomos pro Rio, fazer a Copa do Rio. Eu, Oliveira, Raul e tal. Mas então assim, aí depois, quando eu fiz aquela corrida,
Aí quando eu fui fazer essa, aí eu achei que essa foi um prêmio, entendeu? Foi um brinde. Pô, vai ter o Grande Prêmio da Inglaterra, a gente fazia todas as corridas no autódromo. Vai ter o Grande Prêmio da Inglaterra, acabou a Copa do Mundo, foi tipo uma semana, 15 dias depois de acabar a Copa, a corrida. Aí eu acho que eles, você vai para a Inglaterra fazer a corrida. Mas assim, não pensei em nada, pensei que legal, né? Isso sendo. Pô, eu já pensava que legal fazendo a Copa, você imaginou? Você entrar no estúdio assim, ver o Léo Batista. Um dia eu entrei no outro, tava Cid Moreira e Sérgio Chapelin para gravar a escalada do Nacional. Pô, eu era um moleque de 28 anos, pô, né? Mas assim, não pensei, venci, não vi nada. Tô começando a lutar. Mas ali naquele período, começando os 90, você narrou algumas grandes corridas de Fórmula 1, né, Kleber? Então, porque aí eu narrei em 90. Eu não vou lembrar quantas corridas eu não lembro. Hoje eu até lamento que os caras guardam credencial, não sei se era. Eu não sou assim, cara. Puta, os caras guardavam credenciais, sabem quantas corridas, o Galvão, o Reginaldo, o Jaime Brito, eles sabem quantas corridas eles fizeram. Eu não tenho a menor ideia de quantas eu fiz, a menor ideia. Mas eu comecei a fazer mais, porque o Oliveira não era muito da Fórmula 1, o Oliveira chegou a fazer uma ou outra, aquela que o Gugelmin capota, acho que era o Oliveira, foi na Alemanha, por ali. Que ele fez umas duas. Mas eu comecei a fazer, eu fiz um monte de corrida no autódromo, um monte mesmo. E com resultados expressivos dos brasileiros. Então, isso eu não lembro muito. Assim. Eu lembro que assim, eu fiz essa vitória do Senna, eu fiz uma que era off-tube, que eu fiz, acho que deu uma dobradinha, Piquet e Moreno. Acho que na Austrália, Japão, não sei. Mas eu não lembro muito. Foi a Austrália, se não me engano. GP de Mônaco de 92, acho que a gente... Então, a saída do Galvão. Aí aconteceu isso. Aí, por exemplo, eu fiz uma corrida em 91, final da temporada, a última corrida da temporada 91 foi o Grande Prêmio da Austrália. Na Adelaide. Foi o Grande Prêmio da Austrália. O Senna já foi campeão no Japão e aí tem a Austrália. E o Galvão não fez. E tinha um clima lá. Galvão, Reginaldo, Senna, eles andaram meio em litígio. E você sentia isso quando ia? Não em você, mas assim... Não. Nas corridas? Quando você chega na pista, esse climão... Não, porque assim, quando eu ia, o Galvão não ia. Sim. Mas aí eu lembro que já teve um papo de que o Reginaldo não estava entrevistando o Ayrton, por alguma razão, eles brigaram lá e o Reginaldo não estava entrevistando o Ayrton, então tinha que alguém entrevistar o Senna, porque o Ayrton não dava entrevista para o Reginaldo, tinha um clima. E o que eu nunca esqueço é que quando acabou, estava chegando para a gente fazer a corrida da Austrália, madrugada, né, 3 horas da manhã, sei lá, o Regi falou alguma coisa assim para mim, eu preciso fazer uma baita transmissão. Não entendi muito por quê. Aí nós fizemos a transmissão, eu e ele. Quando acabou a transmissão, o Marco Mora, que era diretor nosso lá, falou assim, você falou demais. Falei, como assim, Marquinhos? Falou muito. Por que não... Eu falei, mas por que você não me avisou? Aperta o botão aí, fala, tá falando pra caramba. Falei, tá bom. Porra, no dia seguinte chegou um comunicado do Boni, um memorando do Boni. Caramba. Pro Ciro, com alguns copiados e eu copiado. Porra, levei um esporro. Sério? Para vibrar não é preciso gritar. Falou, madrugada, caralho. Eu falei, ferrou. E o Ciro falou, chegou aí pra você. Então, mas eu fiz muitas. Assim. Aí aconteceu isso. O Reginaldo saiu. O Galvão saiu. Eu não sabia. Eu sei que aí estourou lá no fim do ano. Galvão Bueno vai sair da Globo. E o Galvão foi para OM, lá em Curitiba. E a primeira corrida de 92 foi o Grande Prêmio da África do Sul. Que eu não estava escalado para fazer. Luiz Alfredo já tinha voltado. Luiz Alfredo tinha voltado. Do SBT. E o Luiz Alfredo ia fazer a corrida. O Luiz Alfredo estava ali na redação, eu fazia o Globo Esporte, eu apresentava o Globo Esporte, acabou o Globo Esporte e tal. O Luiz Alfredo estava na redação, já com diária, tudo. E o Zé Maria de Aquino pediu para eu fazer uma reportagem para ele lá em Santo André, Pirelli, acabando com o esporte de competição e tal. Eu fui. Quando eu voltei, devia ser umas 7 horas da noite e tal, eu cheguei na TV e tinha um restaurante do lado da TV, que era quase uma segunda redação lá, né? Aí eu entrei na redação, os caras, o Marquinhos quer falar com você. Fala, Marquinhos, cadê seu passaporte? Eu falei, Marquinhos, pra quê? Não posso te mandar viajar? Eu falei, pode, mas eu não ando com passaporte.
Levar no Não bolso. sai de casa que eu passar por aí. Ele falou sério, ele falou, não, você vai pra África do Sul amanhã cedo. Eu Caramba. falei, como assim, Marquinhos? Mudaram aí, não vai ser mais o Luiz Alfredo, vai ser você. Os caras mudaram, enfim, você não vai. Eu falei, não tenho visto. Pô, precisava de visto. Tudo, Eu não tenho visto. Não, o Ciro já falou com fulano lá em Brasília, que já falou com a embaixada da África do Sul. Você vai chegar lá, quando você chegar, o cara vai te puxar, vai te dar o visto, você vai entrar. Aí nós vamos fazer a corrida. E você tinha meio que desencanado de fazer Fórmula 1 nesse Não, intervalo? eu fazia direto. Porque quando ele isso volta, que eu tô falando é escalam fim ele. de 91. Sim, sim. Sim. Mas assim, não, é que escalaram ele, eu acho que. E aí foi uma. Aí isso é muito pessoal, muito meu, não tem nada a ver com Fórmula 1. Porque quando eu decidiram que eu ia fazer a Fórmula 1 naquela corrida, o Ciro José, que era o diretor de esporte, falou para mim assim: eu acho que não tinha que ser você. Por quê? Ele falou: eu acho que não tinha que ser você, por isso que eu escalei o Luiz Alfredo, aí os caras aqui resolveram que iam. Acho que não devia ser você. Eu fiquei nessa, acho que não devia ser eu, mas você, eu vou lá, vai lá e faz, tal e coisa. E ao mesmo tempo que teve no fim de 91 um memorando daqueles, nessa de 92, teve um memorando dizendo assim, o esforço, a transmissão foi legal, agora podemos sair por esta, usar esse ou esse mote, de novo do Boni. Né? Interessante. Analisando a transmissão, porque era a primeira transmissão sem o Galvão. É. Né? Aí aquele ano eu fiz África do Sul, fiz México, fiz o Grande Prêmio do Brasil, fiz o Grande Prêmio da Espanha e fiz o Grande Prêmio de Mônaco. Primeira vez, Histórico. primeira vez em Mônaco. Que você achou assim? Nossa, é aqui que é Mônaco? Eu achei bárbaro, pô, achei lindo. Eu andava a pé, dei volta a pé com o Livio Oricchio, que é um jornalista super conhecido em Fórmula 1. Demos uma volta a pé no circuito, fui com ele adorava, né? Sim. E aquele dia eu não fiquei com o pessoal da Globo. O pessoal da Globo ficou numa cidade, acho que é Menton, pro lado da França. Isso. Não, pro lado da Itália. Da Itália. É a última cidade antes da Itália. E eu fiquei em Nice. Fiquei eu, o Nilson, o Luiz Roberto, que estava na Rádio Globo, né? O Lívio, a gente ia de trem para Mônaco. Então eu achava legal pra caramba descer em Mônaco, andar e tal. Achei legal. E essa corrida foi a primeira vitória. Sim. Então nós pegamos em 92 uma situação completamente adversa. O bicampeão do mundo, o herói brasileiro, não ganhava de ninguém. Já era tri. Não, bicampeão seguido, né? Ah, sim. Foi 88, 89 o Prost, 90 e 91 ele. Sim. O cara que tinha acabado de conquistar o terceiro título e tal, e não ganhava de ninguém, porque não ganhava de ninguém, não. Ninguém ganhava da Williams. Do Mansell, Ninguém ganhava da Williams. E naquela corrida ele ganhou da Williams. Sim. Mas eu não fiz uma boa transmissão. Eu errei logo na abertura, eu errei negócio de pneu, mas o fim da corrida eu fui bem. Que é o clímax, No fim da corrida eu acho que eu fui bem assim, pro negócio que aconteceu há 32 anos. Mas isso é interessante, desculpa, porque o que eu acho a grande magia do narrador, que até depois tem uma pergunta sobre isso, o narrador ele fica conectado a grandes momentos. Isso é diferente, é o momento. E a abertura, não tô falando que não tem problema errar na abertura. Claro. Mas quando a gente põe no YouTube, antes de você vir só aqui, tem isso. A gente queria ver o Mansell cercando o Senna. Exato. Pra checar se era você. Puta, é o Kleber. E ali eu fui direitinho. Tá. Acho que hoje eu narraria diferente, mas para um cara que tinha narrado 2 corridas em 90, 3 em 91, 3, 4 em 92 e estava começando a me ambientar com a Fórmula 1, eu acho que eu fiz um bom final de corrida. Bom final de corrida. E durante aquela narração, você chegou a pensar, putz, fui mal no começo, tenho que arrebentar no final, ou só vai? O mal que eu digo, eu errei alguma coisa, eu errei uma palavra, sei lá, em vez de falar Mônaco, eu falei Roma. Foi alguma coisa assim mesmo. E a hora que eu cheguei, e a hora que eu cheguei no Brasil, o cara me mostrou um artigo de um colega jornalista, dizendo que, não lembro quem foi, dizendo que eu tinha errado. O clima ficou meio ruim. Não veio memorando depois, não, né? Não, eu só não fiz mais corrida. Ah, é sério? É. Aí ele me tirou da corrida, ele falou, eu vou te tirar da corrida. Aí
ver como é que é a vida, né? O Boni ou ele, o Ciro. Ciro? Não, o Boni eu nunca falei com o Boni. Você mandou um memorando pro colega jornalista também? Não. Mas Assim, porque vê o que acontece. Mas aí, assim, mas na corrida, eu errei aqui, errei na abertura, fizemos alguma coisa errada, mas na hora que aconteceu, foi assim, eu tinha feito muito pouco corrida em cabine, né? Mas lá, aí, aquele ano eu fiz México, África do Sul, México, Brasil, por exemplo, o Grande Prêmio do Brasil. Os caras falam, não, o Boni foi embora, falou que foi uma das melhores transmissões que nós fizemos. Esse ele entrou no ouvido, mano. Parece um carrossel aí. O Reginaldo, eu olhei pro Reginaldo, o Reginaldo falou assim, fez assim com a cabeça, é o cara. Sim. Eu não tive dúvida, repeti, já parece um carrossel. Pô. Era o Boni. Bom, mas ele me tirou da corrida. Eles me tiraram da corrida, porque o final daquela corrida, não sei se você vai lembrar, teve uma batida do... O Manso estava ganhando a corrida, mas ia ganhar a corrida de novo, guiando com uma mão só. Aí ele bate e fura o pneu. Acho que ele toca ou ele toca em alguma coisa, mas enfim, ele fura o pneu. E nós bobeamos ali. Eu, o Regi. Acho que o Regi não estava na cabine, eu não lembro. Mas quem estava comentando, eu acho que era eu, o Cabrini e o Luiz Fernando. E o Luiz Fernando, que estava no box, a gente vacilou. Eu não percebi que o Mansell tinha parado. Sim. Aí eu tô aqui, as cabines de Mônaco eram meio baias, assim, né? Não era cabine fechada. Era uma posição, um divisória. vidro, e o cara ali do lado. E o cara do lado, que era da televisão holandesa, eu olhei no computador e vi Senna em primeiro. Era muito marreco, né? Era muito inexperiente. Hoje acho que eu facilmente sairia dessa. Aí eu falei, pô, não é possível, eu não vi nada e o Senna tá em primeiro, pô. Aí eu falei assim, alguma coisa como, olha, o computador tá dando aqui que o Senna tá em primeiro, tal. Aí o cara do lado, imediatamente o cara do lado, eu não fui lento, eu fui rápido, porque imediatamente eu ouvi o cara do lado, Senna! Senna! Eu falei, puta, o Senna tá em primeiro. Aí eu cravei que o Senna tava em primeiro, aí veio o Mansell correndo atrás. Então o final foi bom, mas eles me tiraram da corrida. Da sequência me tiraram do campeonato. Me tiraram. Sim. Pararam de me escalar, aí o Ciro falou pra mim, tá vendo? Te falei que não era. Como não era a tua hora? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque ia ter uma comparação óbvia. Ia ter uma comparação óbvia. E na comparação você ia perder. Como qualquer um naquele contexto iria. Qualquer um naquele contexto iria perder. Então, assim, mas aí assim, eu falei, ele mandou me mandar embora? Não, não mandou te mandar embora. Só mandou tirar da corrida, o clima estava ruim, eu falei, vou tirar, aí me mandou. Mas eu negociei lá, você vai fazer o pré-olímpico de basquete, com o Dream Team, primeiro Dream Team, e vai para a Olimpíada de Barcelona. Ah, beleza. Tudo certo. Não acontece, Mas o que eu acho que aí tem duas coisas importantes. Galvão, isso eu já conversei muito com os setoristas. Ele volta em 93. Então, mas o que eu acho interessante o Galvão hoje, pelo amor de Deus, hoje não, há 20 anos ele já é essa figura, mas há mais tempo. Eu sempre perguntei para Flávio Gomes, para o Lívio, pessoal da Fórmula 1, em que momento o Galvão deixou de ser narrador para virar o Galvão? Você tem essa... Eu acho assim... Quando você o substituiu, já era assim Não, então. uma figura ou era ainda um grande narrador? Eu acho que ele era um grande narrador. Ele já estava mostrando que a função de narrador poderia ser mais valorizada muito por causa dele. Mas eu acho que ele ainda era ele era o primeiro narrador. Sim. Porque se você pegar, em 86, eles levaram o Osmar para fazer a Copa. Ele não fez a Copa como narrador da seleção. Em 88, ele já foi o narrador da Olimpíada. Em 90, o narrador da Copa. E aí ele sai. Eu acho que esse momento do Galvão passar de grande narrador para uma estrela do elenco é a volta. Porque os 3 títulos do Senna foram fundamentais. Lógico, você faz 3, a audiência era grande, ele ficou a voz daquilo. Ayrton Senna do Brasil. Claro. Porra, né? Sim. Por isso até que a comparação ia ser ingrata. E se você pega uma temporada em que o Senna ganha tudo, sim. Podia ser lindo. Se o Senna ganha 5 corridas, tudo vai no embalo, entendeu?
Então eu acho que esse é o momento em que ele vira uma estrela do elenco e, para nossa sorte, acaba puxando um pouco a graduação, a prateleira de todos os narradores. Interessante. E aí vem... depois você tem algumas narrações icônicas também, a do Rubinho e tudo mais. Como é que foi esse período pós-volta do Galvão? Até antes ali de 2002. Então, 92 ele fica fora, o Luiz Alfredo faz o final toda a sequência da temporada. Aí eu não lembro quando o Luiz Alfredo sai de novo, eu não lembro. Mas o Galvão volta em 93, aí o Galvão faz as corridas, faz a seleção e tal. Mas eu já estava mais ou menos na escala, entendeu? Então, quase sempre corrida que o Galvão não fazia, eu fazia. Passou aquele trauma lá de 92. Eu fiz corrida em 93, eu fiz... Em 94 eu fiz corrida. Eu lembro que a gente saiu do Canadá para ir para os Estados Unidos fazer a Copa. Sim. A corrida foi em Montreal, de Montreal que nós fomos para Dallas fazer a Copa do Mundo. Então eu continuei fazendo corrida rapidamente. Acho que a partir de 93, as que ele não fazia, eu já fazia. Entendeu? Nunca teve nada. E eu fui fazendo. Acho que é que eu tenho muita dificuldade para lembrar as corridas. Assim, eu vou lembrar coisas que eu não... Eu lembro a corrida que o Schumacher bate em Silverstone e quebra a perna. Acho que eu estava fazendo. 99. Eu estava fazendo. Vitória do Rubinho no circuito, eu não me lembro se eu fiz, mas lembro... Acho que fiz em Indianápolis, se eu não me engano. Ele ganhou em Indianápolis, não ganhou? Depois daquela. Depois daquela. Pô, que eu lembro de ir para Indianápolis. Pô, nós fomos para a pista ver o tijolinho lá. A retribuição do... Hoje não, hoje sim é o contrário. Exato. Aí eu fui lá ver o tijolinho. Eu lembro de uma corrida que ele tava na Jordan ainda, para ser pódio, cara. O carro dele quebrou na reta. Acho que foi na Hungria. Hungria. Ele ia ser pódio. O carro... Aí ele falou pra mim, puta, te devo um pódio. O carro quebrou, coitado. Mas aí, assim, eu lembro dos meninos, tudo começaram a chegar. Lembro do Felipe chegando. Eu achava muito legal. E a equipe e os brasileiros que cobriam Fórmula 1 era uma delícia. Mas nós éramos em 15. Sério. Nós éramos em... Você chegou a pegar um montão? Eu peguei 4, 5. Pô, cara, da Globo. Era um narrador, um comentarista, um repórter. Aí lá tinha um câmera, tinha um produtor, minimamente isso. Um editor, minimamente meia dúzia. A PAN mandava 2. A Globo mandava 1 ou 2. A Bandeirantes mandava 1 ou 2. O Estado de Minas mandava 1. Rádio Gaúcha. Rádio Gaúcha mandava. O Jornal da Tarde mandava. O Estadão mandava. O Globo mandava. O JB mandava. A Folha mandava. Pô, a gente tinha dia que o jantar à noite era um jantar de 15, 16 caras. Era uma delícia, entendeu? Mudou, mas era gostoso. Mas aí me abre uma pergunta, que é, quando o grupo cresce, não que que existam as facções. Por exemplo, mas o meu grupo, por ser pequeno, ele era muito pequeno. Às vezes dá para usar o mesmo carro. Juntos, é isso. Essa coisa de facção. Você pegou alguma atenção em e aqui não precisa nem entrar em nome, mas tipo, sair na porrada. Não, na porrada você teve um momento que havia uma crise na mídia impressa, né? Lívio, Fábio Seixas e Flavinho Gomes. Eles eram cordialmente colegas, entendeu? Mas eles não eram muito amigos. Hoje acho que não tem mais nessa. Os caras do rádio, a maior época o Nilson César cismou com o Luiz Fernando Lima. O Luiz Fernando, repórter da TV, e o Nilson, narrador da rádio. Você não sabia? Não, cismou porque o Luiz Fernando uma vez pediu para ele tirar o microfone e ficou bravo. Aí, Edgar e Nilson tinham... E as coisas iam acontecer. Mas tinha. É que assim, lógico que tinha, como em qualquer lugar. Claro. Cara que você gosta mais, você gosta menos, você fica mais. Às vezes eu não ficava nem com os caras da TV. Às vezes eu ficava com o Flavinho, com o Flávio e o Fábio. Mas o Fábio é depois, né? Sim. Porque teve Mariante, teve o Mário Andrada, Maír Pena. Pô, teve um monte de cara que fazia. Quem fez muito foi Lívio, quase sempre. Flavinho, bastante. Porque aí o Flavinho entrou na Folha, acho que quando o Mário foi pro JB. Acho que foi. Foi uma coisa assim. Mas era... Agora, sempre tem, né?
Você gosta de briga, né? Não. Uma vez nós estávamos na Inglaterra, Grande Prêmio da Inglaterra. E o Ayrton inventou, a equipe dele inventou, que ele não ia mais dar entrevista individual para a rádio, nem coletiva. Porque era mais ou menos assim, né? Você ficava... Não tinha esse, como tem hoje, do cara ser obrigado a passar numa zona, tipo uma zona mista. Não tinha isso aí. Os caras iam para a porta do motorhome e ficavam lá esperando. Sim. Mar. Ficavam lá esperando. E em todos era assim. Os caras da Alemanha iam para o motorhome do... O Schumacher estava começando, nem tinha... Os franceses com o Prost. Os franceses iam com o Prost. Aí tinha os italianos lá, que iam lá com o Zanardi, com o Ferrari e tal e coisa. E a gente... Eu peguei, o Rubinho começou em 93, né? 93, acho que a primeira temporada do Rubinho na Fórmula 1, 93, 94 e tal. O Ayrton lá, pô. O Piquet já começando a parar, o Piquet acho que para 92, 93. Tem um não sei. Mas enfim, o Moreno, o Gugelmin e tal, mas assim, a gente ficava lá na coisa. E aí o Ayrton contratou a Betise Assunção, que era uma jornalista. Já esteve aqui. É uma jornalista super competente, fez Folha e tal, e depois foi trabalhar com o Ayrton. Aí a Betise pegava, em vez do Ayrton, o Ayrton não dava então a entrevista para as rádios, ele dava entrevista para a televisão e ele gravava, ela fazia uma entrevista com ele e distribuía, na época, a popular fita cassete, e passava para os caras de rádio o que ele falou. Eu não sei o que deu naquele dia que alguém pegou antes. O Mário ainda estava fazendo. Eu sei que o Nilson cismou que a Betise passou primeiro para o Edgar, que estava na Bandeirantes, do que para ele. Sei lá. Aí à noite fomos jantar. Banbury. Lembra? A cidadezinha do lado de Silvers. Um restaurante italianinho que eles iam todo ano e tal. Aí estava numa mesa, eu não lembro se o Luiz Roberto estava, mas estamos numa mesa, eu, o Nilson e mais alguém, eu acho que é o Luiz Roberto, não tenho certeza. Olha o grupo. Eu, o Nilson e acho que o Luiz Roberto numa mesa, eu acho que era o Luiz Roberto. 90 e pouco, o Luiz Roberto foi para a Globo em 97, isso é antes. Na mesa de trás, o Mário Andrada e o Edgar. E o Nilson começou, porque a Betise está soltando a fita antes. E ele fala baixo. De costa. Rapaz, o Edgar levantou. O que é que você tá falando? Porra, o Edgar fechou aquela cara, agarrou na cadeira e falou assim, levanta. Pá. Ele levei o Edgar pra fora. O Nilson ficou parecendo um lorde. Ele não se... Se ele tivesse se mexido, ia ter porrada. Sim. E o dono do restaurante falou assim, que passa? Dio mio, que sucede? Mas, cara, então tinha facções. Mas é engraçado, depois é engraçado. Ah, excelente. Essas histórias dos causos são muito bom. São melhores que as coisas. O Roberto Tomé fala assim, quando a gente ia viajar pra fazer futebol, ele fala assim, é bom essa viagem, né? Porque o que atrapalha é o jogo. Excelente. Tem que ir no jogo. Eric, você ia perguntar alguma? Sobre, assim, você é muito ligado ao futebol e fez muito mais futebol do que corridas, Fórmula 1 e tal. Mas deve ter sido o segundo que eu mais fiz, viu? Isso que eu... Segunda modalidade, eu acho. Independentemente da quantidade, né? O quanto que te preenche ou te preenchia fazer eu gostava. Eu gostava. Eu gosto. Até hoje eu gosto. A última temporada da Fórmula 1 na Globo, antes de ir para Bandeirantes, eu acabei fazendo. Por questão da pandemia, né? O Galvão não podia fazer, o Galvão estava em casa. O Luiz Roberto e eu seríamos os caras para transmitir. O Luiz Roberto mora no Rio. Os dois comentaristas daquele instante, o Burti e o Giafone, em São Paulo, eu em São Paulo. Como não dava para ficar viajando, eles tinham que fazer ou eles tinham que tirar o Luiz Roberto do Rio e trazer para São Paulo, ou eles tinham que tirar os dois de São Paulo e levar para o Rio. A solução foi fazer eu, o Burti e o Giafone. E o Everaldo fez algumas também. E foi a temporada que o Hamilton igualou o Schumacher e depois ele passa o Schumacher. Entendeu? Então, assim, eu sempre me contentei, eu achava legal. Eu não sei se hoje eu gostaria de fazer como era na época, porque assim, quando você pegava a Fórmula 1
no autódromo, e ele pegou, pô, não tinha onda assim, ó. Quarta-feira você viajava, quinta-feira você chegava no lugar da corrida, segunda você saía, terça você chegava em casa, Quarta você na narrava outra futebol. quarta você já ia pra corrida de novo. Então você ficava uma semana em casa, uma semana fora. Você saía quarta, chegava terça, É isso. aí ficava até outra quarta, 8 dias, e saía e voltava terça. Quando A você ia vida era pro- Fórmula 1, né? Era meio a meio. E quando tinha futebol, na quarta e tal e coisa. Mas eu gostava muito. E eu achava assim, os lugares legais, as cidades legais. E nem dá pra falar que você conheceu a cidade. Você foi, conheceu, tal, um pouco. Mas tem algumas coisas que marcam. Mas eu acho legal pra caramba. E acho que o esporte é legal. Continuo achando que é o mais difícil de narrar. Acho que é o mais difícil de narrar. Mesmo hoje com toda... Acho que hoje deve estar menos difícil. Sim. Porque hoje você tem muito mais informação, né? O rádio te dá muito mais subsídio para você conversar sobre estratégia. As imagens são muito mais precisas. Os gráficos são didáticos. Os gráficos são muito mais, né? A hora que o cara... Hoje o cara projeta quando o adversário vai chegar no cara que está na frente. Sim. Então, você consegue hoje... Eu achava sempre muito difícil, porque assim, eu tenho até hoje muita dificuldade. Saiu de frente, saiu de traseira. Pô, é um negócio mínimo. Pô, já perguntei para piloto 200 vezes. Vai lá de novo, saiu de frente. Não, sair de frente é quando você entra e o carro faz assim. Saiu de traseira é quando você entra e ele faz assim. Ou a traseira escapa, ou a frente não vai. A frente vai para o outro lado da curva e ele saiu de frente. Olha, pô, você vai falar para mim que eu vou. Alguns conseguem, eu vou ficar olhando e falar, saiu de frente. Pô, eu tenho que ver muito bem visto. E outra, eu não tenho a reação do cara que está dentro do carro. Eu não sei se ele está rindo ou está bravo. Sim. Interessante isso. Diferentemente do futebol, né? Futebol, Tênis. basquete, tênis, qualquer esporte. Eu tô vendo. Quando o cara perde o gol e bota a mão na cabeça, eu falei, ele sabe que ele perdeu o gol. Quando o goleiro faz uma defesa e comemora, eu sei que ele tá... isso. Na Fórmula 1 eu não sei. Hoje você sabe mais. Tem o rádio, o cara xinga o engenheiro no rádio, o cara discute estratégia no rádio, então acho que hoje está mais fácil ou menos difícil. Mas eu acho que aí a gente entra num ponto que é muito interessante, que é a época analógica da cobertura e a digital. Porque quando eu comecei a cobrir, eu ouvia, Reginaldo contando as histórias. tinha computador. Isso, não tinha computador, tá aquele perrengue de mandar matéria de telex, sei lá, Ah, fila na sim. sala de imprensa. Então era uma coisa mais braçal, mais complexa, que depois realmente a tecnologia deixou mais fácil. Mas ao mesmo E tempo... na TV, Felipe, eu lembro de cara sair correndo com fita para ir levar para gerar. Porque não gerava do estádio, do autódromo. Aí depois, em 92, quando a Globo pegou o Jaime Brito, que era um companheiro nosso lá de Londres, e ele passou a fazer Fórmula 1, tá fazendo até hoje. Aí é que ele alugou satélite para você conseguir gerar do autódromo. Os caras às vezes tinham que sair para ir para uma TV, para ir para uma central qualquer para gerar pro Rio, entendeu? Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, com mais acesso, mais fácil, também é aquela coisa. Às vezes o cara na redação tá tão bem informado Claro, quanto você, claro. o público, sabe? Mas então eu queria que Você faz de casa hoje, né? Então eu queria que você tentasse comparar, e aí a gente acrescenta, a coisa tem várias camadas, né? Por exemplo, o GP de Mônaco que você comentou em 92, hoje em dia com a rede social é todo mundo na sua rede social te detonar, mas ao mesmo tempo, naquela época, a Globo dava 60 pontos e tipo, o Brasil tava te vendo. Então, a coisa também- ou ia elogiar pelo final, porque aí acaba ficando a imagem do final. é isso. Compara a narração anos 90 com, assim, o que ficou mais jeito fácil... de narrar? Não, essa coisa técnica, de ter mais... Ah, legal, tem mais informação, mas o público também... Por exemplo, na sua época você se conta a história do Senna no hospital e gente no hotel falando, estamos de Sem prontidão. dúvida, Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Então, mas ao mesmo tempo, naquela época, pra você ir pro hospital, porra, era um chance de que tinha rédea, com todo respeito. Você entendeu? Não tô falando que estamos não, na época do Mozart. Não chegávamos a tanto. Íamos de carro. Né? Mas você entendeu? O que Os hoje... carros já andavam 200 por hora. O que hoje ficou mais fácil, o que hoje ficou mais difícil, Cleber? Eu acho assim, não sei se é mais fácil ou mais difícil. Acho que não é mais fácil ou mais difícil. Quando eu digo que acho que transmitir Fórmula 1 hoje é mais fácil, é porque você tem um tanto de informação maior. Né? É isso, você tem um gráfico que te mostra, você tem... Eu já peguei um pouco a previsão de volta que a fabricante de pneu dava, mas hoje é muito preciso. É muito. Hoje o cara dá em várias possibilidades. Né? Se você tiver de pneu amarelo, você troca na volta tal. Se você tiver de pneu vermelho, você volta. Isso para quem vai projetar uma
transmissão, para quem vai conversar uma transmissão, é um monte de assunto, né? Acho que hoje eles têm, então, esse aspecto. Acho que esse negócio da Netflix, esse Drive to Survive, isso popularizou a Fórmula 1, popularizou personagens da Fórmula 1. E acho que eles entraram numas de que precisava. Que aí eu acho que é o lado americano da questão, né? De assim, pô, vem cá, não dá para vocês saírem do box e entrar no motorhome e ninguém vê vocês. Eles continuam fazendo isso, mas então vamos achar um jeito da população ver no que hoje é um jeito, uma maneira muito próxima, que é um streaming, e a Netflix está fazendo esse negócio, tem lá 6 temporadas, sei lá. Então, assim, o mais difícil, eu insisto, acho que não é mais difícil ou mais fácil. Acho que você tem que se adaptar ao jeito de transmitir. É a mesma coisa de um jogo de futebol que você transmite com 5 câmeras e um que você transmite com 15 câmeras. Você tem que estar mais atento ao que está acontecendo, você tem que estar mais atento ao replay, você tem que estar mais esperto para a tecnologia. E hoje, eu acho que aí, independentemente de Fórmula 1, de futebol, de basquete, de qualquer modalidade, com essa interação imediata, com essa resposta imediata de quem está vendo, ouvindo, lendo, a coisa ficou um pouco menos formal. Ficou mais... quase todas as emissoras hoje dizem que fulano de tal está nos acompanhando aqui. Eu nem acho isso muito... Acho que às vezes é exagero, mas o cara está. E o cara está reagindo imediatamente. Então você sabe rapidamente se você errou, você sabe rapidamente se você acertou, você sabe, e você acha que tem que se comunicar de um jeito diferente com os caras. Ficou mais íntima, não tem mais aquela distância. E acho que isso é o jeito. Mas assim, o transmitir, eu acho que é a mesma coisa, porque é o que você falou agora há pouco. Uma transmissão, ela vai viver de uma construção, de uma história, de contar essa história, de ver os personagens, de saber quais são os duelos, os embates. Às vezes uma disputa pelo 4º lugar, pelo 8º lugar, é mais emocionante do que a do primeiro. E você sentir a hora. O momento em que faz, pô, agora você tem que ir. Essa é a hora. Eu posso ter errado tudo lá em 92, no começo. Mas se eu acertar no fim, é onde eu preciso acertar. Posso até me ferrar depois, mas esse final aqui tem que ser... Porque a gente vai ver 30 anos Porque depois. quando você bater no YouTube, você não tem que ver eu errando a abertura. Você tem que ver eu narrando o final da corrida. E é o que você vê. Né? Kleber, queria aproveitar até a sua menção ao Drive to Survive, né, o seriado aí da Netflix sobre Fórmula 1, para te perguntar como é que você vê esse retorno aí iminente da categoria. A Globo, que foi sua casa por tanto tempo, você citou ali a última temporada antes da ida para Bandeirantes, que foi em 2020, algumas corridas que você narrou, o próprio EV. O Everaldo, inclusive, é tido aí como um cara que pode vir a ser o narrador principal. Imagino que sim. Mas esse outro lado do bastidor, do personagem, ele trouxe por parte do público, especialmente mais jovem, nesse processo de rejuvenescimento da audiência, que é bom, trouxe uma demanda de uma cobertura um pouco mais longa, inclusive, seja em TV aberta ou TV fechada, trazendo ali o pré-corrida mais extenso, um pós-corrida, enfim. Algo que a galera que é mais fã hardcore, digamos assim, elogia muito na Band e não sabe se terá na Globo. Como é que você vê esse momento da volta da Fórmula 1? É um bom ponto. Eu não sei, não tenho a menor ideia do que a Globo vai fazer, né? Mas Fala-se aí de 15 corridas em TV aberta. Porque isso eu vi. Metade de 13 a 15 na aberta, todas no Sport TV. Sim. Mas assim, o quanto tempo vai abrir, quanto tempo eu não tenho a menor ideia. Tenho assim, que eu entendo essa aspiração de querer mais, de querer bastante, eu acho que isso é legal, tal, mas acho que nós temos também, estava comentando agora há pouco com o pessoal lá no Charla, assim, hoje nós temos entendidos em tudo, né? Sim. Especialistas em tudo. O cara falou tudólogo, né? Porque o tudólogo diz assim que o meu telefone é ruim, porque o dele é bom. Ou ele diz que o dele é uma porcaria porque a capinha não é boa. Aí ele diz que o meu óculos não é muito legal, que ele está vendo ali meu óculos, que ele tem um design que não combina com o meu rosto. Aí ele fala que narrar futebol não é assim como esse cara está fazendo, é como eu acho. Mas ele não é narrador de futebol, ele não é design de óculos e ele não é especialista em comunicação, em telecomunicação. Mas ele acha isso. Aí ele diz também que a televisão tem que fazer uma novela sobre tal assunto, mas ele nunca escreveu uma novela.
E por fim ele diz que o foguete não vai chegar na Lua porque tá na cara que aquele bico ali não tem aerodinâmica e o combustível que os caras estão usando, pô, isso vai acabar no meio da estrada. Então tem especialista em tudo. E vai ter especialista também para dizer que hora que a televisão tal tem que abrir e tem que encerrar a transmissão. Pô, isso quem sabe é a televisão. Quem sabe a hora de abrir, a hora de fechar, o ônus e o bônus disso, Sim. o quanto ela vai ganhar, o quanto ela vai perder, o quanto ela vai ser criticada, o quanto ela vai ser elogiada, é a televisão. Eu acho, por exemplo, que a Bandeirantes faz 1 hora de abertura para São Paulo, meia hora para a rede, eu acho legal. Às vezes eu acho que é demais. Depende. Eu já fiz abertura, eu fui fazer a final da Liga dos Campeões Pelo SBT? nessa temporada, no SBT, temporada do ano passado, né? Pô, nós fizemos uma abertura das 2h15 da tarde às 4 horas da tarde. Quando me Coisinha. falaram, eu falei, é muito. É muito. A justificativa, a gente vai fazendo, vai usando. Pô, com 10 minutos de abertura, a gente já estava em segundo lugar. Com 7 minutos do primeiro tempo, a gente estava em primeiro. Deu certo. Agora, o dar certo de resultado e de qualidade de produção, aí vai de avaliação de cada um. Então, assim, eu não sei. Eu acho que no Sport TV não tem problema nenhum dela fazer 1 hora de abertura, meia hora. O Sport TV faz abertura de jogo de futebol da 10ª rodada com 1h30 de abertura. Então vai fazer. A gente fazer. apurou que tende a ter Vai pelo fazer. menos 30 minutos de Vai abre em fazer. todas. Sport TV. Na TV aberta, eu não sei. Não sei. Porque você tem outros compromissos, né? Você tem o Globo Rural, você tem o Auto Esporte, Preço em grandes né? negócios. Você tem um monte de coisa. Mas eu acho que se ela fizer esses dois fechada e aberta, eu acho que isso reduz, não sei vocês, reduz bem se houver a opção no Sport TV de um abre mais longo, eu acho que ela atende boa parte do público. Vocês acham que Então, não? não, eu não sei qual vai ser. Quando fizer numa, faz na outra? Vai fazendo as duas ao vivo? Eu acho que são equipes diferentes. Então, Não, equipes. A transmissão, Parece o Sport que- TV transmite todas, inclusive as que a Globo transmitir. Isso, é a informação Não, que se eu trabalha. acho que é o normal. Acho que o Sport TV tem que transmitir todas. Eu já ouço que não fechou ainda, que não Sim, assinou. que não assinou. Já ouvi isso aí também. Mas assim, se eu sou... Quem sou eu, né? Mas eu farei do Sport TV todas as corridas com 40, 45 minutos de abertura. Eu acho que é suficiente, 1 hora de abertura, acho que é suficiente. Para fazer isso, você tem que ter repórter lá, Sim, produzir material. você tem que produzir material, você tem que ter um monte de coisa. Né? Que é isso os tudólogos não imaginam. Os tudólogos acham que você liga na tomada e sai falando. Mas E você tem que buscar satélite mais tempo, você tem que... Você tem tudo. Sim. Você tem que ter estrutura lá no local, você tem que ter tudo. Os pilotos têm que dar a entrevista para você. Né? Você tem que fazer uma coisa. Acho que hoje é muito mais provável, muito mais possível. Assim, eu acho que vai ser legal. Acho que aliás, eu acho que quanto mais emissoras transmitissem eventos, melhor seria. Eu não veria problema nenhum se dividir a Globo com a Record, com a SBT, com a Gazeta, com a Bandeirantes, a Fórmula 1. Faz, pô. Cada um faz e o público escolhe. Né? Eu até entendo. Se eu fosse televisão, eu preferia fazer sozinho. Sim. Se eu fosse clube de futebol ou dono da Fórmula 1, eu preferia ter mais veículos fazendo o meu produto, entendeu? Acha que a Band foi bem, Kleber? Acho que foi legal. Acho que fez um trabalho bom, deu um espaço bom. A equipe é boa. Pegou caras bons para fazer. Pegou a expertise do Jaime, a Mariana. E, poxa, você tem o Reginaldo, você tem o Max e o Felipe, que são pilotos, e o Serginho, que já fazia lá no Sport TV corridas, treinos e corridas, e que é um cara que é apaixonado por esse negócio, que gosta. Acho que eles fizeram um trabalho muito legal. É quase uma pena, assim, não continuar, entendeu? Você acha que o Everaldo Marques é o cara que vai ser, no futuro próximo aí, considerado a voz da Fórmula 1 no Brasil? Não consigo te responder isso. Acho que no primeiro momento eles vão revezar. Acho que o Luiz Roberto vai fazer, como sempre fez. Acho que o Everaldo vai fazer, como fez na Jovem Pan e fez já na Globo. Acho que eles vão... Vai depender do que tem no domingo, entendeu? Acho que vai depender do que tem no... Mas me imagino que a tendência seja que os dois façam... Mas agora eu não sei quem vai fazer no Sport TV. Por exemplo, não tem mais Sérgio Maurício no Sport TV para fazer.
Não sei se eles vão... Se o dia que o Luiz Roberto fizer na Globo, o Everaldo faz no Sport TV, mas putz, não sei. Se eu fosse escalador, pô, Everaldo, você faz todas, por exemplo. E quando for na Globo, você vai na Globo. Mas eu não tenho a menor ideia. Kleber, uma pergunta que vai na linha de narração, não é sobre facções. Mas, Sim, perfeitamente. Mas eu acho que mudou muito. Eu vou até trazer, essa eu nunca contei pra vocês, mas o Mauro Betting conta, ele que escreve milhares de livros e tal, ele fala, o último livro que eu vou escrever é sobre os narradores. Sim. Porque é uma confusão do cacete que tem que ser o último de duas mãos, eu me aposento, eu morro. Porque senão... E mudou muito porque eu acho que hoje tem muito mais evento e tem muito mais coisa pra narrar. Mas houve uma época que era um jogo na quarta, um no domingo, e a escala definia muito também o status de cada profissional. Então a minha pergunta na linha é assim, todo mundo diz que o piloto é um pouco egocêntrico, que tem que querer tudo para ele. Melhor carro tem que ser meu, melhor pneu tem que ser meu. O companheiro de equipe é o primeiro inimigo. Essa é uma lógica que o narrador precisa ter pela questão dos eventos? Eu não acho. Eu acho que tem espaço para todo mundo, que tem evento para todo mundo. Eu chego a pensar que se eu for... para um piloto chegar a ter esse privilégio todo, ele tem que ralar, ser bom e mostrar. E, às vezes, precisa ter um dia de sorte, um momento de sorte. Porque, assim, vamos imaginar que o Ricardo não tivesse saído da Red Bull, de repente o Verstappen ia ser segundo do Ricardo. Se o Ricardo tivesse ganhado, se tivesse... Ah, mas se não corre, né? Se não corre, se não chuta a bola, se não faz nada. Mas as coisas acontecem. Então eu acho assim, eu não penso assim. Porque, assim, para mim, assim, quando você faz bem, claro que eu quero fazer evento legal, mas assim, pô, eu fazer um, você fazer outro, qual é o problema? O Luiz Carlos e o Milton passaram 15 anos fazendo seleção brasileira, um jogo cada um, na Copa, na eliminatória. Oh, esse ano aqui a final é tua, a abertura é dele. Mas a relação não é fácil dos dois, por exemplo. Não sei. Não, não sei. Mas acho uma bobagem. Sim, eu também. Acho uma bobagem. A não ser que um deles esteja se sentindo prejudicado, sacaneado. Mas assim, é fácil, né, Felipe? Eu achar que eu estou sendo prejudicado é muito mais fácil do que eu achar que eu estou sendo... que eu estou sendo beneficiado e o outro é que está sendo prejudicado. É uma questão muito de ponto de vista. Tem muito a ver com a ambição do próprio narrador? Daquilo que ele quer para a carreira? Não sei, mas assim, qual seria a ambição diferente de um e de outro narrador? Qual seria a ambição... qual narrador, se perguntado fosse, não diria que quer narrar a final da Copa? Sim, claro. Quantos narradores conseguem narrar a final de Copa? Entendeu? É a oportunidade que aparece. Agora, acho que não precisa ter. Não digo que não tenha. Sim. Acho que tem. Acho que tem muito cara que fica absolutamente fanático, fissurado por essas coisas. Eu sou o primeiro, eu sou não sei o que lá. Hoje, se eu for mudar de um lugar para o outro e puder ter uma garantia de alguma coisa, eu vou procurar ter. Mas acho que não é isso que tem que mover eu nunca fiz uma final de Copa. Eu nunca fiz um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Pô, sou feliz pra caramba de ter feito 9 Copa do Mundo. Tá bom, pô. Se puder fazer a 10ª e fazer a final de Copa, pô, legal. Se puder gritar, Brasil, campeão do mundo, é legal. Mas isso vai determinar se o cara é bom ou ruim? Mas você tocou no ponto do contrato. O narrador consegue colocar algumas condições em contrato? Eu acho que eu nunca fiz contrato nessa. Mas hoje em dia dá para dar uma pedidinha? Não sei. Precisamos negociar, né? Que o momento é oportuno. O momento é oportuno. Mas eu não ouvi dizer que tem. Agora, eu não sei. Sim. Eu acho que tem algumas coisas que são muito, muito claras assim. Vamos imaginar que em determinado momento eu estivesse narrando muito melhor que o Galvão Bueno, para falar de dois caras que trabalharam juntos. Aí tem a final da Copa. Quem vai narrar? Eu estou narrando muito mais do que ele. O mundo inteiro está dizendo, nossa, o Kleber está narrando mais que o Galvão, hein? Pô, o Kleber está narrando mais no sentido de melhor. Quem você acha que ia narrar? O Galvão. Claro. E eu tenho que achar normal. Porque o Zé Silvério ficou na PAN e na Bandeirantes durante anos fazendo o primeiro jogo.
Porque o Osmar sempre fez o primeiro jogo. Porque o Fiore Giliotti sempre fez o primeiro jogo. Porque se estabeleceu nesse mundo de narração que tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Talvez se eu fosse diretor, eu diria que todos nós vamos fazer, tá bom? Você vai fazer um jogo do Brasil, você vai fazer um, mas alguém tem que fazer a final. E quem é o cara que vai decidir qual é o critério? Quem vai decidir se eu tô melhor ou o outro tá melhor? É um. Você pode não achar a mesma coisa que aquele cara. Mas é isso. E aí não tem. Agora, se você transformar isso, você, narrador, profissional, qualquer coisa, se você transformar isso numa fissura, se eu não for escalado é porque o cara tá me sacaneando, porra, aquele filho da mãe tá no meu lugar, ele não... Aí você fica louco, pô. Eu, pelo menos. Prefiro não. Isso me remeteu àquele pré-GP de Mônaco, né? Que você fala, acho que não deveria ser você aí por causa da comparação, né? Lá na África. Na África, porque assim... Porque tá exposto também. Eu também não seria o cara trocar o Galvão na escala. E eu era muito mais novinho do que o Luiz. O Luiz Alfredo já era um cara... Tinha alguma coisa. Luiz Alfredo tinha chegado lá, acho que em 86. O Luiz Alfredo já fez a... O Luiz Alfredo já tinha sido narrador da TV Record e o Luiz Alfredo tinha ido para a TV Globo para fazer a Copa do México. Então, 6 anos depois, a estrutura do Luiz Alfredo, o nome do Luiz Alfredo, as costas do Luiz Alfredo eram muito mais parrudas do que a minha, para aguentar possíveis chibatadas, né? Então, acho que essa era... Mas isso aí é menos. Eu estou dizendo assim, quem vai fazer, quem não vai fazer... Porque se o Luiz Alfredo vier aqui hoje e ele lembrar disso, talvez ele até hoje não entenda por que ele não fez a corrida de 92 na África do Sul. Sim. Deve ter um motivo lá, pô. Nem você soube depois. Não, eu perguntei, o que aconteceu? Ele falou, não, o pessoal decidiu que você vai fazer, que não vai fazer o Luiz, vai fazer você. Pronto. Eu vou falar o quê? Não quero. Mas eu não pedi. E nem ele pediu para não fazer, entendeu? Sim. É isso que eu acho que é um jogo, sim, mais... Faz parte do trabalho. Eu acho que sim. E como é que era ali, depois do retorno do Galvão, você, ele, Galvão e Luiz nas escalas, como que funciona? Qual Luiz? Luiz Roberto, no caso. Então, quando o Galvão voltou, essa que eu não lembro se o Luiz Alfredo ainda estava. Essa que eu não lembro. Eu lembro Mas ali final dos anos 90 já, mais pra frente. então porque aí o Luiz Alfredo sai em 90, o Luiz Alfredo volta em 92, por exemplo, em 92 o Galvão vai embora, né? Isso. E o Luiz Alfredo, ele faz a Olimpíada. O Luiz Alfredo é que narra o Brasil campeão olímpico de vôlei em 92. Então ele estava ali, praticamente era o cara que fazia os principais jogos lá. Aí o Galvão volta em 93, o Oliveira ainda está, o Luiz Alfredo sai de novo, eu não lembro em que ano, mas ficamos Oliveira, Galvão e eu. Aí teve acho que um pouco o Maurício Torres, tentaram o Rogério Amaral, que era de Porto Alegre, mas eram os caras que passaram mais rápido. O Maurício acabou virando apresentador, mais do que narrador. Tal. O Luiz Roberto vem em 97. E quando o Luiz Roberto vem, um pouco depois o Oliveira sai. Aí ficamos eu, o Luiz Roberto e o Galvão. Então, de 98 para cá, até 2023, éramos nós três. E a escala, ele falou alguma coisa de escala, a escala era muito simples. Quase sempre é o seguinte, um jogo que vem para São Paulo, faço eu. Um jogo que vai para o Rio, porque o Luiz Roberto foi morar no Rio. O Luiz Roberto é do interior de São Paulo, morava aqui em São Paulo, trabalhava na ESPN, trabalhou na Rádio Globo e tal. Quando foi para a TV Globo, saiu da ESPN, acho que saiu da rádio e foi morar no Rio. Ele foi contratado para ir morar no Rio, para ser o locutor no Rio. O Rio estava sem narrador. Então, assim, o jogo para o Rio era Luiz Alfredo, o Luiz Roberto. Jogo para São Paulo era eu. Fórmula 1 e seleção, quase sempre o Galvão. Chegava alguma reta final de campeonato, o Galvão podia fazer. Mas eu me lembro assim que em 97, por exemplo, teve uma Copa das Confederações no mesmo período da final do Campeonato Brasileiro. O Galvão fez um, eu fiz outro. Copa da França, fomos nós três. E de lá para cá,
todas as Copas praticamente fomos nós 3. E uma outra mais. Mas as escalas eram assim, mais ou menos simples. Joga pro Rio, é Luiz. Era geográfica a escala. Meio assim. E quando tinha alguma coisa diferente, que eram, sei lá, luta de noite, esporte espetacular de manhã, vôlei de praia, vôlei não sei o que lá, vôlei de quadra, aí dá uma dividida, entendeu? Mas acho que sempre foi uma escala muito tranquila, assim, nada... Nunca me senti assim, E o que não quer dizer que eu já não falei assim, pô, essa escala aqui tá ruim. Eu sempre optei, quase sempre, por reclamar de escala só depois do evento. Uhum. Tá? Acabou o evento, tal, você narrou, aí eu ia, pô, que escala lá, pô. Mas eu nunca quis falar antes para o cara não ficar nem com vontade de mudar, que eu acho horroroso quando você está numa escala e sai da escala. Uhum. Kleber, ficou sério o papo, mas eu queria ir para um lado mais divertido. As pessoas... Hoje o mundo Você vai está perguntar mais... quem é melhor, o Schumacher ou o Hamilton? Não, isso é depois. Essa coisa das histórias. Você contou a sua em Silverstone, polícia parando vocês e tal. Você citou a Copa da França, a sua história no Pochá do Wright. Foi o Zé Alberto Wright incrível. Tem alguma que hoje você possa contar pra gente? Pensar em Fórmula 1, por exemplo, sempre tem, né? Assim, essa que ele já ouviu um monte de vezes do Jorge de Souza no México é linda, né? Jorge de Souza, a gente chega. O Jorge de Souza era o narrador do Sistema Globo de Rádio. Aí a gente chega na Cidade do México, em 92, vai pro hotel, o Reginaldo vai lá na recepção, volta e fala assim, pô, nosso quarto ainda não tá pronto ainda, vai demorar um pouquinho. Estamos sentados na recepção, e o Jorge ali sentado. Aí o Reginaldo, você não vai lá ver o teu quarto? Ele fez, não tenho quarto. Como não tem quarto, Jorge? Não tenho quarto, eu fiz reserva. Aí o Reginaldo foi lá e falou, Jorge, tem um quarto aí, portanto. Não posso. Esse valor aí, não posso. Você vai para onde, pô? Aí o Jorge era dramático. Eu vou para perto da rodoviária, acho qualquer coisa. Jorge, perto da rodoviária? Você não sabe nem onde é a rodoviária? Nós chegamos de avião, pô. Rodoviária. Sabe aquela coisa, a rodoviária tem os hotéis mais simples. Aí o Reginaldo voltou lá e falou, Jorge, tem um quarto triplo. Ficamos eu, você e o Kleber. Só que você tem um sofá-cama. Ele falou, não, pra mim tudo bem. Bom. E aí o Senna bateu na sexta-feira. O Senna bate na sexta-feira, o carro meio capota, né? Ele vai para o hospital, peraltado. E ele vai para o hospital e era dúvida se ele correria. E aquele ano foi o primeiro ano que a Globo fez a transmissão ao vivo do treino do grid. Então a gente tinha transmissão sábado. Lá 2 horas a menos, sei lá. E o Jorge trabalhava na Globo, na Excelsior, né? Na CBN. Sei lá. Puta, deu 4 horas da manhã, tocou o telefone no hotel. No quarto do hotel. Eu atendi o telefone. Alô? Por favor, Jorge de Souza tá no quarto? Falei, tá. Peraí. Jorge! Aí o Jorge, alô? Pois não. Ok, vou gravar. Estamos esperando a definição se Ayrton Senna corre ou não daqui a pouco no Jornal da CBN. 10 minutos depois. Alô? Jorge Souza. Jorge! Agora é o boletim. Olha, porra, os caras começaram a ligar de 15 em 15 minutos. E a cena era muito engraçada, que tava na cama, tava uma cama, o Reginaldo na outra cama, eu, um criado, aqui uma mesinha de centro aqui no meio, e o Jorge ali. Ele vinha no meio de nós dois e ficava em pé, assim, fazendo toalhinha pendurada aqui, e ele fazia... Era ele que passava cânfora no corpo? Ficava pelado? Pelado, Vicks Vaporub no peito. Para dormir ele passava Vicks Vaporub no peito. Olha a figura, pô. Não, é sensacional. Diz que ele chegou uma vez na Áustria, assim, eu não tava. O Reginaldo que conta que ele pegou uma Fanta e botou embaixo da pia, assim, encheu a pia de água, porque a Fanta estava muito gelada. E saiu. Quando ele voltou, tinha um cara no quarto dele, que ele não sabia quem era. Aí ele foi na recepção e fez: Madam, a stranger in my bed. E my Fanta zupt. A Fanta zupt. Roubaram a Fanta. O cara bebeu a Fanta e dormiu na cama dele. Bom, mas aí ele fazia o boletim. Estamos aqui de vigília no hotel de Ayrton Senna.
porra, na quarta, quinta ligação, o Reginaldo atendeu. Porra, minha senhora, por que a senhora não pede tudo ao mesmo tempo? A gente está dormindo, aqui é 3, 4, 5 horas da manhã, nós temos uma transmissão. Aí a mulher respondeu lá do outro lado. O Heródoto Barbeiro é que pediu. O Heródoto era o apresentador do jornal, o chefe da equipe. O Reginaldo falou assim, eu quero que o Heródoto vá... O Reginaldo, eu perco o meu emprego. Assim, essa é espetacular. Mas tem um monte. Pô, uma vez nós estávamos no motorhome de Silverstone, do Rubinho, da Jordan. George Harrison. Mas que isso? Eu, Flavinho, Gomes, o Reginaldo, tinha mais alguém, e o George Harrison conversando com os caras. Eu ficava olhando. Ô, Reginaldo, vocês estão de sacanagem, é o George Harrison. Conversando de Fórmula 1 com vocês, o George Harrison. Pô, aí depois eu peguei um autógrafo dele lá numa outra, em Montreal, eu peguei um autógrafo pro meu irmão, dele, pedi pro Emerson, né, quando eu ia chegar nele. Mas assim, porra, muita coisa legal. Deixa eu ver. Um show em Silverstone. Silverstone é do cacete, né? O Johnny Herbert ganhou a corrida, eu não sei que ano, 95, 96, o Herbert ganhou a corrida. Acho que com a Stewart. Ele ganha, o Rubinho vai pro pódio, terceiro, acho. Eles corriam juntos, acho. Ou é com a Benetton. eu acho que é Stewart, eu acho. Bom, ele ganha uma corrida. O Herbert corre de Benetton em uma das... Eu acho que ele ganha em Benetton. Ah, é? 95. Eu acho que depois ele ganha. Que eu acho que o que eu confundo é que eles correram juntos na Stewart. Isso. E a primeira vitória da Stewart, acho que acabou não sendo do Rubinho, foi do Herbert. Foi do... Mas essa corrida talvez tenha sido de Benetton. Ele ganhou a corrida em Silverstone. Acabou a corrida, os caras montaram um palco no paddock e o Damon Hill tocou guitarra, o Ed Jordan tocou bateria, não sei mais quem cantou, aí eles chamaram o Johnny Herbert no palco e cantaram Johnny B. Good. O Johnny Herbert. Pô, e a gente vê naquela... Go, Johnny, go, go, go! E o Johnny Herbert feliz pra caramba. Pô, isso é impagável, né, cara? É impagável. Tem uma história legal. Viajar é bom. Uma que eu acho que pode dar uma história, você falou sobre sorte, né? Você estava falando de narração, de sorte. Você consegue pensar algum episódio que tenha sorte na sua vida com narração? Sabe, uma narração que de repente não era você? Tudo bem, teve Kaya Lame aí que a gente não sabe essa história de 92. Tem algum episódio, sabe? Um jogo pequeno que virou grande, uma linha de alguém que cai e está no stand-by. Entendeu? Assim, a sorte fazendo ali um efeito... Não lembro assim. Precisa pensar. Não lembro. Assim, teve a falta dele. Pode ser. 91. Não é nem falta, é loucura. 91, nós falamos já que o Galvão e o Reginaldo estavam meio de mal, né? Sim. Aí aí era assim, o Galvão ia para o autódromo e o Reginaldo fazia do estúdio. Aí teve uma corrida em Silverstone. Aí eles me escalaram para fazer a corrida. E mandaram o Reginaldo. Então ia ser eu e o Reginaldo no autódromo. Que o Galvão estava num outro evento aí, sei lá. Aí disse que alguém na Globo falou assim, vem cá, vocês estão de sacanagem? Toda corrida o Reginaldo fica, o Galvão vai. Nessa que o Galvão não tá, o Reginaldo vai. Vocês vão dar a certeza de que eles estão de mal. Significa, né? Pô, mas agora, o cara já tá lá. Manda o Galvão voltar, o Galvão faz a corrida do estúdio. Mas o cara tá lá. Fiquei lá, eu fiz a corrida, fiquei de stand-by na cabine. Fui pra Silverstone. Aí o cara me ligou, Giba Conde. Pô, Clebinho, aconteceu o seguinte aí, ó. Carioca, Giba Conde. Mensageiro, Grande... Não, ele era diretor executivo, ele era o segundo, né? Pô, meu irmão, aí, ó. Os caras aqui, pô, pensaram isso, aquilo, então tu não vai fazer a corrida. Assim, mas eu tô aqui, pô. Não, tu fica aí, mas tu não vai fazer a corrida, tá bom? Ele vai narrar daqui, o Reginaldo comenta daí. Eu fiquei na cabine vendo a corrida. O primeiro stand-by em loco. Porque o stand-by fica sempre no estúdio, né? É isso. O cara vai e o stand-by fica. Dessa vez o narrador ficou e o stand-by foi. Eu fiquei lá, fiz uma viagem. Não errei nada!
Zero risco. Muito bom. Pô, não dava nem pra cair a linha do Galvão. Pô, catar no estúdio. Puta, genial essa história. Você citou essa briga da época do Senna e Piquet, quando você narrou uma dobradinha. Eu sei que você não entrevistava os caras, mas como eram essas figuras? Então, eu nunca tive, assim, o Piquet, eu não me lembro de ter trocado ideia com o Piquet em autódromo. Não me lembro. Em programas depois? Não me lembro. O Piquet era muito na dele, assim, muito, eu acho que eu tinha um pouco de vergonha. Assim. Eu sempre tive, eu nunca fui de chegar muito nos caras. Sim. No máximo que eu fazia era encostar, quando você estava entrevistando, eu encostava e ficava ouvindo. Hoje acho que eu faria mais pergunta, naquela época eu ficava meio na minha, então os repórteres estavam entrevistando, eu ficava ouvindo para ver o que o cara estava falando, que para mim servia como informação, né? Mas assim, não me lembro de ter conversado muito com o Piquet. Eu sei que o Piquet tinha uma boa relação com o Reginaldo. Até hoje. Até hoje, né? Mas eu não tinha muito assim. E fiz pouca corrida dele. O Rubinho, sim. Porque, putz, o Rubinho, eu entrevistei o Rubinho. O Rubinho com 12 anos e o Christian com 12 anos, eu na Gazeta e eles correndo de kart. O Rubinho, um ano antes de entrar na Fórmula 1, foi assistir uma corrida lá em Silverstone. Ele já estava correndo, acho que aquela forma... Uma Chevrolet ou Ford? Era um outro, não, tinha um outro nome, era Super não sei o que lá. Não tinha mais Fórmula 2, tinha um outro nome lá. Não lembro o nome. Mas ele ganhou a corrida, Fórmula 3000 talvez. Fórmula 3000. E ele ganhou, então, pô, ele pegou carona, ele e o pai dele pegou carona, eles pegaram carona com a gente do circuito pro aeroporto. Então a gente, mas Fórmula Opel. Mas enfim. acho que não era a Opel, não. Acho que já era Fórmula, porque a Opel era monoposto, a Opel? Sim. Bom, não sei. Mas enfim, então o Robinho era mais novo e tal. Mesmo com o Massa, eu nunca em autódromo cheguei muito, eu ficava meio na minha, assim. Os caras encostavam, eu encostava. Sei lá, o Reginaldo, vamos tomar um café na Ferrari? Vamos. Aí sentava lá, aí um dia o Alesi, eles conheciam o Alesi, eu não conhecia. Ficava lá quietinho, ouvindo e tal. Mas eu nunca fui Agora, as encrencas o Senna. O Senna, eu falei com o Senna, acho que provavelmente 2 vezes. Uma vez nós saímos de uma corrida, fomos para Miami para voltar para o Brasil. Aí foi fazer compra lá. E aí lá na loja, que é na loja de Brasiliana, avisaram: o Senna tá vindo aí. Falei, porra. Ele chegou, eu me lembro que eu pedi um autógrafo para ele, para um sobrinho meu. Ele deu o autógrafo. Tudo bem, tudo bem. E uma vez, o Cabrini estava esperando ele no motorhome, o Cabrini queria fazer uma entrevista com ele, não sei o que, eu estava junto com o Cabrini. Ele parou, olhou para mim e falou assim: e aí, como vai? Tudo bem? Me deu a mão. Eu falei, tudo bem. Acho que foi a única vez que eu conversei com o Senna. Então eu não tinha muito essas entradas com os caras, entendeu? Então, não sei, eu só via pelo noticiário, que um brigava com o outro. Não, mas era mais essa coisa mesmo da figura. Não. Essa coisa da figura, da soberania. Isso eu acho... Então, isso aí eu sempre admiro. Eu, por exemplo, ficava olhando o Ayrton Senna, o Nelson Piquet. Passava o Jack Stewart, que eu, criança, comecei a gostar de Fórmula 1 vendo o Jack Stewart, o Emerson. Aí passava o Niki Lauda. Aí passava o Jack Stewart. O Jack Stewart, de bonezinho escocês. Tá. Pra você era talvez tão mitológico quanto o Senna. Porra. E o Nilson César, cara dura. O Jack Stewart, hi Jack. O Jack Stewart parava, olhava, hi there. E eu falei, por que esse cara? Hi Jack. Então, o Jack Stewart era legal. Isso era legal. Uma vez nós vimos que o Stirling Moss, assim, numa corrida, que esse eu nem vi, né? Esse é mais antigo. Esse eu gosto, esse eu gostava. De ver os caras, ver o Frank Williams, ver... São figuras. Essas coisas eu gosto sempre. Sempre. Quando eu vejo alguém assim, porra, aí aparece o George Harrison. Porra, aparece o Emerson Fittipaldi. Um dia eu tava lá em Silverstone também, um bolinho. Eu adoro o James Bond, né? Sou fã dos filmes de James Bond. Putz, eu tô até pensando qual James Bond vai aparecer. Pera. Então, Sean Connery. Porra, aí eu tô lá, então, tumulto. Eu olhei, falei, tumulto é esse? Tinha um garotinho inglês. Falei, quem é? Ele falou, Pierce Brosnan. Falei, Pierce Brosnan. Não entendi um cacete. Eu falei, quê? Ele falou 3 vezes e eu não entendi. Ele falou, James Bond. Eu falei, Pierce Brosnan, pô. Aí eu vi o Pierce Brosnan, falei, pô, Pierce Brosnan.
Essas coisas eu gosto, essas coisas eu acho legal. Ele citou George Harrison, eu ia perguntar justamente de paddock, rolê assim, quem automobilismo. É que agora ficou difícil, né? Pô, depois do George Harrison, Ficou difícil. É que o sarrafo é É que assim, eu esqueço muito, mas assim, os que eu não esqueço, assim, como eu gosto do Bond, Pierce Brosnan, porra. O George Harrison é demais, né? Você viu o George Harrison, mas teve mais gente, que passava, você via. Pô, tudo era legal, pô. Uma época quem ia muito era o Bebeto de Freitas, que é muita legal. gente boa. O Bebeto era muito amigo do Braguinha, né? Do seu Braga, que era muito amigo do Senna. E eles ficavam ali no motorhome do Senna. Aí de vez em quando eu sentava com eles ali um pouquinho, acho que McLaren, aí eles sentavam com ele. Isso é legal, cara. Pô, nós fomos na casa do Bebeto. Eu e o Luiz Fernando saímos de Imola para ir para Milão, para pegar o avião. No meio do caminho nós paramos em Parma e fomos almoçar com o Bebeto, que estava trabalhando lá. Sim, na seleção. Ele estava acho que ele estava no time. Parma. Tá. Isso é legal pra caramba. O genro dele trabalha no motorsport.com na França. Ah, é? Francês, casado com a filha. Namorado da filha. Kleber, 5 transmissões. Eu sei que você não vai lembrar. Vai. Mas 5 transmissões mais marcantes da sua vida. Pode ser. De Fórmula 1? Fórmula 1 e evento esportivo. Evento esportivo. As 5. Bom, sim, de Fórmula 1 eu acho que essa de Mônaco, 92. 92. A do Rubinho, de 2002. hoje não. Não tem Passamos conta. mais de uma hora aqui sem isso aí. falar. Hoje não, hoje sim. Que é um espetáculo. Hoje Você não. viu? Hoje não. Hoje. E ficou marcado, não tenho dúvida. Quando as pessoas te E encontram a do Hamilton ganhando passando o a Schumacher. 100ª Primeira. Não, Não, a centésima. 100ª, né? O Schumacher tinha 91. 91. Ele fez 91 a 92. A vitória 92 sim. foi uma das poucas, se não a única vez, que eu, na noite anterior, escrevi um texto para eu falar caso ele ganhasse. Curioso. Porque eu falei, puta, isso aqui tem que ser negócio, ele tá passando. Aí comecei a pegar um pouco da história dele, o garoto, pô, o primeiro negro que veio pra Fórmula 1, o cara é campeão, ele ainda era 6 vezes, né? Ele vira Ele hexa foi naquele- hexa no final. No final daquela temporada ele ganhou o 7º título, eu transmiti também. Aquele eu escrevi algumas coisinhas, assim. Mas do meu jeito de falar, eu sempre escrevo do jeito que eu falo. É capaz que você nem perceba se eu tô lendo, mas poucas vezes. Foi para evitar no Esquecer momento... alguma coisa, ou falar alguma bobagem, ou deixar de lembrar alguma coisa. Essas 3 corridas acho que foram bem legais. Assim, putz, os 3 títulos de Libertadores do Santos, do Corinthians e do Atlético foram 3 transmissões legais. 11, 12 e 13? Eu narrei as 3. Legal. A semifinal da Copa do Mundo de 98, Croácia e França e Croácia, Jogaço. é um espetáculo. Churran. Não esqueço nunca quando a torcida foi tocar o hino. Putz, eu também. Foi no estado da França, né? E a torcida começou a cantar o hino, eu tirei o fone assim pra ouvir a torcida cantando o hino da França. Pô, é legal pra caramba. Sei, já falei meia dúzia de 7 aí. Mas só pra gente encerrar com hoje não. É a coisa que mais... Quando alguém encontra... Porque deve ter que manda um recado. É o hoje não. Hoje, a que mais falam o Hélio Romarinho tá chegando... Olha o Romarinho. Tem muito olha o O Romarinho. Hélio Romarinho tá fazendo frente já. É o pessoal mais novo, né? Porque hoje não foi em 2002, o Hélio Romarinho foi em 2012. O Hélio Romarinho, esse cara... Outro dia o cara mandou um no Instagram. Eu não vi até o fim, mas era um cara... Ele só... Quando eu olho pra ela, eu só penso nisso. Falei, pô, é essa? Aí o cara tá andando com a camisa do Corinthians e no fundo tá a bomboneira. Então eu falei, pô, ele vai vir. Eu só lembro disso, mas só pô. Aí eu não vi até o final. Dessa de 2002, 2011, 2012, eu tenho boas memórias de uma e 2 memórias ruins de outra. Porque assim, eu nunca tinha feito o brasileiro. Campeão. Não, fiz o Internacional, mas contra o São Paulo, né? Ah, sim. Internacional de São Paulo foi uma final brasileira, né? Aí eu fiz os 2 jogos. Em 2005 eu fiz o primeiro, o Galvão fez o segundo, de São Paulo e Atlético Paranaense, que o São Paulo foi campeão. Em 2006 eu fiz as 2, Inter e São Paulo, em São Paulo e em Porto Alegre. O Inter foi campeão. Aí depois, as 3 primeiras vezes, assim, um confronto... eu fiz, mas perdeu, né? Eu fiz o São Caetano com o Olímpia. Acho que 92, se eu não me engano. Mas o 2002. 2002.
Mas assim, as 3 finais foram legais pra caramba, né? E os 3 jogos de volta no Brasil, né? Sim. E dá uma festa mais legal. Mas ó, um dia a gente tem que trazer o Kleber pra falar de coisas que não Fórmula 1, porque é um poço de... Dizem que os papos dele com o Oscar Ulisses em Grandes Jantares são antológicos. O Oscar, grande narrador, Mas também são temos mais- que trazer os dois. Mas são mais filosóficos, científicos e estruturais. Né? que Falamos beleza. sobre tudo. Né? Que bom. Ali nós Sim que é resolvemos, bom. nós resolvemos todos os problemas do mundo e discutimos. Oscar, não é isso. Como não é isso? É isso, eu li no livro. Só porque você leu no livro é verdade? Deixa eu falar. Não, você tá falando sem parar. É a tudologia do bem. Temos que fazer um podcast sexta-feira, sábado, enfim, chamar pra fazer uma resenha. Felipe Mota. Obrigado. Que honra, Kleber. Obrigado, foi minha, cara. honra minha. Obrigado. Kleber é demais. E uma coisa que eu acho que é legal de compartilhar, a primeira vez que eu conheci o Kleber foi manicure. E hoje mudou muito, tudo é muito a transmissão é mais simpática e tal. Mas o Kleber, eu acho que naquela época tinha uma distância entre o Kleber e a transmissão, não que ele fosse sisudo, mas mais sério, formal. Mas não tenho e dúvida. pessoalmente um contador de história que fala, cara, Olha, essa vou dizer mesma pessoa que eu Vou via. dizer uma coisa para você, se eu posso me elogiar. Sim, acho que eu nunca fiz sacanagem com ninguém, nunca. Sou sincero. E eu acho que eu não mudei um dedinho desde o primeiro dia que eu cheguei em algum lugar até hoje, entendeu? E isso era isso, porque. E não é que eu era, a transmissão era. Sim. O Galvão era mais Sim, sisudo. sim. Você pega transmissões antigas do Galvão, é uma coisa assim. Sim. Você A pega. liturgia ali. Sim. Exatamente. O Luciano. Sim. O Luciano era um cara super formal. Depois foi soltando. Eu acho que isso é legal. Isso é legal. Só uma história para acabar. Nilson César, eu não vi essa. O Nilson e o Oscar Ulisses que contam. Em Nice. Corrida de Mônaco, eles ficavam em Nice, né? Aí diz que eles foram correr na praia. E o Oscar caiu, né? O Oscar tomou um tropicão e caiu. Né? Se esborrachou todo lá embaixo. E diz que o Nilson só falou assim, gente, que tombo lindo. O Oscar, porra, eu tô me quebrando aqui. Gente, que tombo lindo. Toda vez que eu uso com o Nilson, eu falo, Nilson, que tombo. Maravilhoso. Eric, Kleber, além de grande narrador, grande imitador também. Com certeza. Não, com certeza. Prazer, estar com ele Prazer aqui. foi Para meu. mim, e aí a gente conversou nos 20 anos do Hoje Não, Hoje Não, Hoje Sim. Então, vê-lo pessoalmente foi online, até por conta ainda da pandemia. Né? Mas hoje aqui, para mim, tá no ponto alto ali do que a gente já fez. Não, muito legal, muito obrigado. Vocês pelo carinho, pela atenção. Espero que a galera tenha gostado. Foi uma honra, verdadeiramente. Obrigado. Kleber Machado aqui conosco. Galera, entrevista especialíssima aqui na Motorsport TV Brasil. Mais um motivo para você dar o like, se inscrever, ativar as notificações e muita coisa boa pela frente. Até a próxima.